Bom dia! Estamos começando mais uma live aqui e hoje o tema é medo de crescer. Será que você tem? Conscientemente, quando nós perguntamos isso para alguém, você tem medo de crescer? Você tem medo de ter sucesso, fazer mais dinheiro? Óbvio, né, que 100% ou 99% das pessoas vai dizer, né? Não, imagina, eu com medo de crescer, eu com medo de fazer dinheiro. Claro que não. O que eu mais quero é crescer. O que eu mais quero é ter sucesso. O que eu mais quero é fazer dinheiro, poder proporcionar facilidades para mim, para minha família. Qualquer pessoa em sã consciência vai responder isso. Só que a questão é que nós não agimos em sã consciência. 95% das nossas decisões, das nossas atitudes são embasadas no nosso inconsciente. E o que a gente tem no nosso inconsciente? Quais são os registros de fato em relação a crescimento, em relação a sucesso, em relação a fazer dinheiro? Quais são os registros que nós temos? Muitas vezes, no nosso inconsciente, os registros são de dor, de exposição, de julgamento, de abandono. E aí, se eu tenho esses registros de forma inconsciente, como que eu vou conseguir avançar? Não vou. Então, o tema da live hoje é justamente esse. E vamos descobrir a partir dessa live como olhar para isso, como dar um passo diferente a partir da consciência para que possamos agir na consciência e presença, que eu falo muito para as minhas alunas. Eu quero te convidar agora a mandar essa live para 5 amigas. Já que você já entendeu um pouquinho aqui do tema, do que se trata, bora lá. Vamos enviar para as amigas aqui, vou mandar também para que a gente possa compartilhar essa mensagem, para que chegue muito mais pessoas. Essas mulheres que precisam ouvir sobre esse tema. Vamos lá. Tô enviando aqui também. Indo aqui. Pronto. Bora lá. Então, sabe aquela sensação que toda vez que você começa a se destacar, quando as coisas começam a dar certo, quando você tá num eminente crescimento, num eminente sucesso, né? Que as coisas estão fluindo, que as coisas estão dando certo na tua vida, mas algo dentro de você te trava. Tem uma voz interna que vem e sussurra nos teus ouvidos. Será que você pode? Será que você não tá indo longe demais? Ou então uma sensação de insegurança profunda, de meu Deus, eu tô crescendo muito, tá dando muito certo, e se eu cair? Tem aquela frase que assim, ó, eu acho que é unanimidade, todo mundo já ouviu em casa. Quanto maior a subida, maior o tombo.
Então, se você já ouviu essa frase lá no teu inconsciente, tem esse registro, e aí quando você tá avançando, quando a coisa tá começando a dar certo, quando as coisas estão fluindo, o seu inconsciente, ele te traz essa memória de, você tá crescendo, mas não se esqueça que quanto mais você sobe, quanto mais você cresce, o tom pode ser grande, e aí algo dentro de você te puxa, te trava, você se segura. E aí esse sentimento de medo, ele vem justamente, esse receio, ele vem justamente para te frear. E esse é o medo de crescer. Esse é o medo de avançar novos lugares. Então muitas pessoas têm esse medo de crescer porque é o que está ali no registro do inconsciente. Se eu crescer, quanto mais alto eu for, pode ser que mais alto eu caia e vai doer, vai machucar. Se eu crescer, muitas pessoas têm o crescimento também vinculado à exposição. E quantas vezes na minha vida eu me expus e riram de mim? Ou me criticaram? Então o crescimento está vinculado à exposição, que está vinculado à crítica, que pode estar vinculado a abandono. E ser abandonado dói. Ser abandonado pelas pessoas que eu gosto, pelos meus amigos, pelas pessoas queridas, pela minha família, vai doer. Porque se você olhar agora para o que você está vivenciando, para as coisas que você já vivenciou, existem links. Ai, gente, tá difícil, viu? Peguei um resfriado, mas vamos lá, vamos seguir. Então, muitas pessoas não têm medo de crescer. O que muitas pessoas sentem são medo, é o medo de sustentar o sucesso. De sustentar, muitas vezes, de fato, ter que se expor, de ter que andar sozinha na sua caminhada. Porque na dor, na tristeza, na dificuldade, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor. Agora, quando a gente está subindo a montanha, indo pro topo, conquistando coisas, tendo sucesso, o sucesso geralmente é solitário. Então, esse medo de crescer, muitas vezes é o medo de se diferenciar. Se diferenciar de onde você veio, se diferenciar das pessoas que você está acostumado a conviver. O medo de crescer, ele pode estar vinculado justamente ao medo dessa caminhada sozinha, de não se sentir mais parte daquele grupo em que você cresceu. Quer ver pessoas que vêm de famílias mais humildes, que os pais, os irmãos não prosperam, ou tem uma vida mais simples. E aí você é mais gananciosa, não, ambiciosa. Você é mais ambiciosa, você quer mais. Você tá trabalhando para ter mais. Mas aí, você olha para trás e diz, caraca, a minha família não tá indo comigo. Aí você tem duas escolhas. Olhar para trás e ficar com eles, ou caminhar no caminho solitário para crescimento e desenvolvimento. Olha, que loucura esse tema. Acho que é bem isso que eu estou vivenciando, estou passando. É os dilemas da vida adulta. Então, muitas vezes nós queremos fazer escolhas, queremos alcançar novos lugares, só que sempre tem algo, né? E esse algo que nos puxa, em geral, é de onde nós viemos. É a nossa família. Gente, só me diga que eu vou pedir uma água aqui, porque meu garganta agora só veio que quer incomodar. Cal, traz uma água pra mim, que a minha garganta tá coçando, por favor. Tá difícil manter aqui a compostura na live.
Seguindo. Oh, Jesus. Eu lembro de uma fase da minha vida que foi em 2021. Eu tava no meu segundo espaço de beleza. E aí, na verdade foi assim, eu comecei atendendo em casa. E nesse espaço que eu atendi em casa era num quarto, a gente fez uma reforma, abriu a porta pra rua e tudo mais. Bom dia, Lilia. Seja bem-vinda. Bom dia, Poli. Ai, gente, desculpa, tá difícil. Eu tomei remédio, mas é a resistência de mandar mensagem aqui pra vocês, mas eu vou entregar. Então, meu primeiro espaço, ele foi um espaço em casa. E aí, quando eu fui montar a minha primeira sala comercial, eu saí de um quartinho e fui para um espaço de 120 metros quadrados. Dentro desse espaço, haviam 4 salas, havia uma recepção enorme, tinha 4, 5 ar-condicionados naquela sala. E assim, gente, pra mim, aquela sala, muitas pessoas que vinham de fora pensavam assim, cara, que sucesso, olha como ela tá crescendo. E de fato, eu tava crescendo. Obrigada, amor. Mas internamente, e hoje eu consigo ter essas percepções, eu não tinha estrutura interna para suportar aquele sucesso, aquele crescimento. Por quê? Só o fato de ter 4, 5 ar-condicionados lá dentro, eu só pensava assim, tanto de energia que eu tô gastando aqui dentro. Meu Deus, o tanto de energia. Eu não tinha estrutura interna para gerenciar a equipe. Então eu dei um salto quântico. Eu não tinha estrutura. Eu não conseguia lidar com aquilo. Mas, na verdade, né, olhando, claro, eu não dentro dessa caminhada, eu não criei estruturas internas para poder tocar aquilo ali, gerenciar tudo aquilo ali que estava acontecendo. E, em outro viés, eu só estava também sendo leal à minha trajetória, à minha história, a história do meu sistema. Porque os meus avós, os meus pais, eu também nunca vivenciei, né, a olho nu, dentro das minhas experiências de infância, esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento deles. Então, assim, se os meus pais, os meus avós não vivenciaram isso, quem sou eu para vivenciar? Quem sou eu para fazer diferente? Então, eu buscava, né, inconscientemente voltar, dar um passinho para trás. Medo de crescer, medo de ser mais, medo de ser diferente, inconscientemente. Lembra que eu falei no início da live? Conscientemente, em sã consciência, é óbvio que eu quero crescer, é óbvio que eu quero uma sala grande, é óbvio que eu quero gerenciar uma equipe, é óbvio que eu quero fazer mais dinheiro. Mas inconscientemente, quais são os meus registros? Eu sempre vi meu pai administrando a empresa dele no pulso, um ótimo administrador, mesmo sem buscar conhecimento. Meu Deus, a empresa tem quase 20 anos. E eu queria seguir nesse mesmo caminho, inconscientemente. Inconscientemente eu boicotava o meu crescimento para ficar no mesmo patamar. Até onde meus pais chegaram, até onde os meus avós chegaram. Eu falo meus avós porque o meu avô, por parte de pai, sempre foi um grande empresário e administrador das kitnets dele, dos aluguéis dele. Mas também nunca botou numa imobiliária, nunca foi buscar um estudo mais aprofundado sobre investimento de imóveis. Então eu me mantia ali. O caminho que eles percorreram foi grandioso, dentro dos seus limites. E eu me mantia, por amor e lealdade inconsciente, no mesmo nível, no mesmo patamar. Sendo que eu poderia ser muito mais honrosa em relação à história deles, dando um passo a mais. Com vocês eu aprendi, e a partir do que eu aprendo com vocês, eu já tenho capacidade de aprender um pouquinho mais, e um pouquinho mais à frente. E um pouquinho mais longe. E aí, olha que loucura, né? Porque quando eu tava nesse espaço aí, em 2021 e 2021, eu não consegui suportar ficar dentro desse espaço.
Eu fiquei uns 2 anos com esse espaço. E aí eu olhava para aquela equipe, eu olhava para tudo, eu não sentia amor para aquele espaço. Mas ele era muito grande. Era grande demais para mim. E aí eu me incomodava com muitas coisas. Então eu dei um jeito de quê? De vender o espaço e ir para uma sala menor. Uma sala no qual carregasse somente meu nome, no qual eu tivesse mais controle de tudo que estava acontecendo. Porque ali pra mim era confortável. O que estava nas minhas mãos, no meu controle, é aquilo que eu poderia olhar e controlar, principalmente a palavra controle. Tudo que eu podia controlar, pra mim lá era confortável. Então, eu, entre aspas, retrocedi. Eu fui para uma sala menor. Só que, claro, tudo, absolutamente tudo que eu vivenciei foi um grande aprendizado para as coisas que eu estou vivenciando hoje. E aí é muito importante também a gente olhar para o nosso passado, para tudo que a gente vivenciou até hoje, identificar que foi, sim, de fato, um medo de crescimento, um medo de exposição, um medo de se tornar diferente relacionado aos nossos pais, aos nossos avós, ao nosso sistema familiar, mas que serve como aprendizado. Serve como uma grande consciência de tudo que foi vivenciado para que a partir daqui eu possa fazer diferente. Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá fácil de compreender? Eu tô embaralhando ainda mais a cabeça de vocês. Então, gente, no fundo, o medo de crescimento nada mais é do que o medo de perder o amor. É o medo de deixar de pertencer de onde viemos. Principalmente pra você, tá, dona Mi? Já que você tá aqui, ó, receba essa live aí de presente. Gente, desculpa, tá? Desculpa aqui que eu tô toda fanha, tá? O ó do borogodó, mas foquem na mensagem. Então, nós temos fatores sistêmicos e fatores psicológicos que fazem com que a gente evite o crescimento. O meu fator psicológico, eu não tinha estrutura interna para peitar aquele espaço daquele tamanho. Meu fator sistêmico, minha lealdade invisível. Eu não posso ir além do que os meus pais, do que os meus avós foram. E um fator psicológico também era o medo do peso, da responsabilidade que esse espaço enorme traz. Era o medo de ser adulta. O medo de não conseguir peitar essa postura de adulta. A falta de coragem suficiente para peitar essa postura de adulta de não, eu tô aqui, eu tô nesse espaço aqui, ele é um espaço grande. E eu vou bancar isso aqui, eu vou bancar essa escolha. Mas no fundo ainda tinha uma menininha, né? No fundo ainda tinha uma menininha cagada de medo. Cagada de medo de olhar para aquela estrutura toda e falar, eu consigo. Eu sempre me vi muito pequena. Naquela época eu me via extremamente pequena. E aí fica questionamento aqui. Você consegue se ver grande? Você consegue ter sonhos ambiciosos e se ver realizando eles? Se ver nesse lugar? Muitas vezes você não cresce porque você não quer correr risco, porque você não quer bancar a adulta, não quer bancar a coragem de assumir esse crescimento. Faz sentido?
Oh, Deus. E o ser adulta é também reconhecer que pode ser que você vai crescer, você vai alcançar lugares que muitas vezes a tua família ela não vai entender e ela não vai, por opção, escolher não te acompanhar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, cada um com seu destino. Mas como é pra você aceitar o fato de que talvez a sua família não esteja com você lá no topo? Como é pra você aceitar o fato de que crescer pode ser um caminho solitário? Ai, Bre, mas a que custo eu vou crescer e vou deixar as pessoas que eu amo pra trás? Não é sobre isso que eu tô falando. Não é sobre deixar pra trás, não é nunca mais falar, não é nunca mais ter contato. Mas é entender que a vida que você tá optando vai te exigir escolhas. Vai te exigir, talvez não ter um contato frequente. Talvez até mesmo ser julgada por essas pessoas, ser criticada. E eu já falei em outra live aqui esses dias, que viver os teus propósitos que o teu Pai Celestial colocou no teu coração, escreveu pra você, muitas vezes vai contra aos propósitos dos teus pais terrenos. Quem que você escolhe obedecer? Quem que você escolhe obedecer? Então, fortaleça a tua autoimagem, fortaleça a tua estrutura interna. Identifique quais são os pontos que até hoje te deixaram com medo do crescimento. Quais são as suas lealdades que até hoje estavam te mantendo com medo desse crescimento. E a partir daí, você consegue assumir novas posturas, você consegue criar suporte interno para caminhar. Reflita. E se você não conseguir, fazer essa caminhada sozinha, percorrer sozinha, você não precisa de fato fazer sozinha essa caminhada. Estou aqui justamente para poder te ajudar. Seja dentro dos meus treinamentos, seja no processo terapêutico, seja numa constelação familiar. Então, para que você possa viver a vida com mais vida, me chama no direct, ou clica no link da bio e vem conversar comigo que a gente descobre quais são os melhores caminhos que você pode percorrer. Eu te guio nessa caminhada, ok? Meu direct está sempre à disposição ou no link da bio. Com isso eu me despeço. Espero que você tenha um dia extremamente abençoado, cheio de Deus, cheio de presença de Deus na tua vida, com muita coragem, com muita presença e consciência para ser quem você veio para ser. Ok? Um grande beijo, até a próxima live.